Então, boa tarde a todos, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais um devocional, neste caso o de quinta-feira, e queria lembrar aos irmãos que estaremos em jejum no sábado. Apesar de estarmos a viver o período pascal, nós queremos manter o jejum no sábado, se Deus quiser, está bem? Orando por toda esta situação. Graças a Deus, temos visto Deus a operar e depois, na altura própria, daremos nota disso com alguns testemunhos, está bem? Meus amados irmãos, queria lembrar aos irmãos que temos como assunto de oração que Deus nos possa santificar. Este é o assunto do dia. Segundo lugar, fazermos a leitura sobre um dos episódios da última semana de vida de Jesus no capítulo 26, antes da sua morte. E queria nesta tarde falar sobre, como tema da nossa meditação, com Jesus, todos à volta da mesa. Mas antes de ler o texto, queria lembrar mais uma vez o seguinte: nós não temos levado a eito esta semana final de Jesus, e outra coisa que é preciso aqui recordar é que nós não estamos, cada episódio que trazemos do respectivo dia da última semana, não estamos a querer dizer com isso que é um episódio único. Houveram outros e há outros que estão registados nos Evangelhos, mas nós selecionamos aqueles que mais se adequavam aos nossos objetivos. Também é preciso dizer que quando falarmos no domingo sobre a ressurreição do Senhor, poderemos escolher entre muitos um episódio, e foi o que nós fizemos para apresentar no domingo. Muito bem, como eu disse, o tema da nossa meditação é com Jesus, todos à volta da mesa, e dado que nós temos um desfazamento temporal, eu procurei adequar para nós chegarmos amanhã e termos o devocional do dia da morte do Senhor, falarmos hoje da última ceia. É preciso dizer que a última ceia decorre, segundo o calendário judaico, no final da tarde de quinta-feira, que no fundo é o início da sexta-feira judaica. Por isso nós dizemos que Jesus morreu na sexta. Vamos explicar um bocadinho. Nós começamos o dia a partir das 0 horas, e entre os judeus eles começam, ou aliás, o dia termina a partir do pôr do sol, que é sensivelmente às 6 da tarde. Por isso, quando Jesus, e vamos ler agora, se reúne para tomar com os seus discípulos a última ceia, ele transpõe a quinta para a sexta-feira, está bem? Então vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus 26, versos 1 e 2, e versos depois 19 a 21. Então diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E agora sim vamos nos reportar à última ceia. E quando falamos aqui daqui a 2 dias, ele estava-se a referir à quarta-feira, não é? E os discípulos fizeram, verso 19, como o Senhor lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, cá está, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Amém. Muito bem, até aqui a palavra do Senhor. Como nós podemos ler, aquilo que eu disse inicialmente se aplica ao contexto do dia, e a nossa intenção neste devocional, meus amados irmãos, não é tanto expor as questões relativas à Páscoa judaica e a sua alteração para a Páscoa cristã, que foi no fundo essa conversão que Jesus fez nessa ocasião. O que nós pretendemos falar não é tanto desse lado, muito pelo contrário, é pegarmos neste facto de Jesus estar com os seus discípulos de uma forma privada, mais uma vez, numa casa, num cenáculo em concreto, que é um quarto alto, para tomar a ceia com os seus. Um momento de privacidade, um momento de intimidade. E nós hoje, em nossos lares, em função das regras que sobre nós pairam,
e que temos que as cumprir, nós temos a oportunidade de privarmos mais de perto com os nossos em momentos tão especiais como a refeição. E podemos aqui dizer, fazendo esta ponte, que sem qualquer hesitação, quando fazemos a leitura da Bíblia, nós encontramos uma relação direta entre a mesa e aquilo que são os princípios que Deus nos quer transmitir. Alguma coisa que ainda hoje, de forma secular, se perpetua. Se repararmos essa minuciosa iniciação, vê-se desde logo quando se fala do leite e mel, quando se fala dos trigos tostados, quando se fala dos sacrifícios comunitários, passando pela ceia pascal de Jesus e indo à Santa Ceia, que hoje é aquilo que nós, enquanto Igreja, praticamos. Portanto, sem qualquer sombra de dúvida, podemos afirmar que as escolhas alimentares fundamentam aquilo que são a identidade e também a própria cultura religiosa, não só do povo de Israel, mas em relação a nós também, se quisermos falar da Santa Ceia, pese embora nós não tomamos a Santa Ceia como uma refeição, mas como uma cerimónia. Mas é percebermos que isso marca a identidade. A Páscoa judaica era uma refeição que marcava profundamente a identidade cultural e religiosa do povo. A Santa Ceia é uma marca importante na nossa identidade cultural e religiosa enquanto Igreja. E isso é importante nós termos em linha de conta e por isso é importante nós preservarmos aquilo que é os aspectos inerentes dessa mesma cerimónia. Bom, o que eu queria dizer é, pegando naquilo que foi a valorização que Jesus deu, não só ao aspecto religioso, mas ao aspecto da privacidade com os seus discípulos e aquilo que ele queria transformar aquela cerimónia noutra, que é a Santa Ceia, é importante nós pegarmos nisto e fazermos um upgrade e dizermos que é preciso nós valorizarmos o nosso tempo em família. A mesa, quando se trata de invocar até Jesus nessas ocasiões, dando graças a Deus por aqueles alimentos que estão diante de nós. Mas mais do que isso, podermos estabelecer um contacto e uma conversa franca com aqueles que estão connosco à mesa. Creio que o fremesim dos nossos dias não permitia muitas vezes os desarranjos horários não permitiam que tomássemos muitas vezes as refeições juntos ao mesmo tempo. Felizmente, por aí também hoje nós temos essa facilidade. Portanto, a vida das pessoas e seus agregados, e deixe-me ser um pouco mais amplo, pegando na ceia que Jesus tomou com os seus discípulos e trazendo agora ao nosso cotidiano. A vida das pessoas e os seus agregados encontram ou têm encontrado ao longo dos séculos, no espaço da refeição, um dos momentos privilegiados de uma construção. Construção de quê? De pontes de relação entre uns e outros. É verdade que hoje já não é como no passado. Por vezes numa mesa estão os filhos e o pai e a mãe e cada um com o seu telemóvel na mão, com a refeição à frente, estão todos ali, mas ao mesmo tempo estão todos a viajar para algum lugar da onde aquelas mensagens ou aquelas pesquisas estão a levá-los. Por vezes isso se perdeu, é verdade. Mas é preciso dizer que à volta da mesa, naquele tempo de Jesus, em tempos mais recuados, mas também no nosso tempo, à volta da mesa, se festejam todos os eventos fundadores, os nascimentos, os ritos de passagem, como os aniversários, os triunfos, os negócios, e é à volta da mesa que nós também encontramos a calma para o frenesim dos dias atuais, sem esquecer que é à volta da mesa que também contornamos as crises e o luto, sem dúvida nenhuma. E é por isso que a mesa, quando estamos sozinhos, pese mais a solidão, pese mais a falta de comunicação em que a maior parte das pessoas vivem. Por isso, temos que olhar para este exemplo de Jesus com os seus discípulos como um modo de nos inspirar a nós aproveitarmos ao máximo do tempo juntos. Quero lembrar
que depois daquela ceia, que foi a última, mas uma das mais importantes, Jesus passa para uma série de acontecimentos vertiginosos naquela noite, terríveis para o seu futuro, para o desfecho final da sua morte. Mas antes ele teve aquele tempo final para passar o último grande legado antes da sua morte aos seus discípulos. O que é que nós estamos a fazer durante o tempo que estamos à mesa juntos? Será que estamos a passar conhecimentos, estamos a passar valores? O que é que estamos a fazer? Meus amados irmãos, para terminar, queria dizer, pensemos nisto e além do nosso slogan, nestes dias importa acrescentar um outro, em que o apóstolo Paulo, Gálatas 2:20 disse: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus abençoe a todos, um resto de dia bom e amanhã estaremos aqui outra vez. Deus abençoe.